O ar estava denso, pesado. Akira caminhava em direção à sua aldeia, a penumbra tingindo o céu com tons de laranja-sangue e roxo ferido. A pergaminho da luz, firme em sua mão, irradiava um calor reconfortante. Treinei a vida inteira para este momento. Para proteger a minha gente. Para honrar o legado dos meus ancestrais. A aldeia parecia diferente. Uma sombra de medo pairava no ar. Ela sentia o peso dos olhares dos aldeões, os sussurros que a seguiam. Sussurros sobre a profecia, sobre o retorno do andarilho das sombras. Nas profundezas de uma câmara esquecida, Kuro se ajoelhava. Seus dedos, longos e finos como garras, traçavam as marcas ancestrais de um pergaminho desgastado pelo tempo. O pergaminho das trevas. Seus olhos ardiam com um fogo frio e sinistro, enquanto a energia sombria crepitava ao seu redor, vibrante e poderosa. Ele podia senti-la pulsando em suas veias, o poder obscuro o inundando. Sou o último da minha espécie. O andarilho das sombras. Meus ancestrais foram traídos, apagados da história pela mesma aldeia que Akira jurou proteger. A aldeia que esconde uma verdade obscura. Uma verdade que se esconde dentro do pergaminho da luz. Kuro desenrolou o pergaminho. Um choque de energia percorreu seu corpo ao simples toque. As marcas brilhavam com uma luz sinistra, sussurrando segredos de poderes proibidos. De uma escuridão capaz de consumir tudo, inclusive Akira. Consigo sentir a presença dela. A última descendente dos meus traidores. Em breve, ela entenderá o preço da sua linhagem. Em breve, a escuridão consumirá tudo. E eu estarei lá para testemunhar. Pesadelos assolavam Akira. Visões de sombras espiralando, de uma escuridão tão profunda que ameaçava engoli-la por completo. Ela via o rosto de Kuro, contorcido em uma máscara de fúria e angústia. Cada visão a deixava mais fraca, a linha entre a realidade e o pesadelo se dissipando como fumaça. Preciso buscar a sabedoria do meu mestre. Ele ouvia pacientemente, o rosto envelhecido, marcado pela preocupação. O equilíbrio entre a luz e a escuridão é delicado, Akira. Ele foi rompido, deixando o mundo vulnerável. Os pergaminhos, eles não são armas de destruição, mas instrumentos de equilíbrio. Para empunhar um, você precisa entender o outro. Para combater a escuridão, você precisa confrontar a escuridão dentro de si mesma. As palavras dele ecoavam em sua mente. Confrontar a escuridão dentro de si. Seria ela capaz? Seria forte o bastante para enfrentar seus próprios demônios, enquanto lutava contra uma força que ameaçava destruir tudo o que ela amava? O ataque veio sem aviso. Uma onda de escuridão sufocante e implacável desabou sobre a aldeia. Gritos laceravam a noite, enquanto o cheiro acre de medo e madeira queimada impregnava o ar. Risada. A risada de Kuro ecoava pelo caos, uma melodia cruel de destruição. Akira desembainhou a espada. O peso familiar da arma era estranhamente reconfortante. A dúvida a corroía por dentro. Será que estou pronta? Será que sou forte o bastante? As palavras do seu mestre ecoavam em sua mente. Ela empurrou o medo para o lado, focando na batalha diante dela. Movia-se como um fantasma, sua lâmina um raio de prata contra a sombra que avançava. Cada sombra abatida trazia uma sensação efêmera de vitória, logo ofuscada pela força esmagadora de Kuro. A praça, antes um local de alegria e comunidade, agora era um campo de batalha. O ar crepitava com energia sombria, cada golpe de Kuro deixando um rastro de destruição. Preciso lutar com a fúria de um animal encurralado. Cada movimento seu era movido pelo desespero e por um medo crescente. Ele estava diante dela, os olhos ardendo com fúria fria. Kuro. Você não pode me derrotar. Ele sibilou, a voz impregnada de poder. Você está destinada a falhar, assim como seus ancestrais. Ele ergueu a mão, o pergaminho das trevas pulsando com uma energia malévola.
Akira sabia que seu mestre estava certo. Destruir o pergaminho não iria deter Kuro. Apenas perpetuaria o ciclo de violência. Ela precisava restaurar o equilíbrio, e para isso precisava fazer o impensável. Ela fechou os olhos, buscando a fonte da escuridão dentro de si. Ela girava ao seu redor, um poder aterrador, e ao mesmo tempo estranhamente familiar. Ela podia sentir a surpresa de Kuro, seu medo. Isso não era um sacrifício, era uma escolha. A escuridão se agitou, mas ao invés de consumi-la, obedeceu. Akira sentiu uma estranha sensação de controle. Essa não era a escuridão sufocante de Kuro. Era algo diferente, algo mais. Com um movimento rápido, ela redirecionou a energia sombria, aprisionando Kuro em uma jaula criada por ele mesmo. Ele rugiu em desafio, mas seus esforços eram inúteis. As sombras se solidificaram, capturando-o. O silêncio desceu sobre a aldeia. O fogo ainda queimava, mas a escuridão sufocante havia se dissipado. Akira permaneceu de pé, ofegante, o peso da sua decisão a esmagando. Ela havia vencido, mas a vitória parecia vazia. Ela havia vislumbrado a verdadeira natureza do poder, a dança delicada entre a luz e a escuridão. Uma dança que agora ela precisava liderar. As sombras sussurravam seu nome, reconhecendo-a como sua mestra. Ela era a herdeira de um legado muito mais complexo do que jamais poderia ter imaginado. Os dias que se seguiram foram um borrão de atividades. Reconstrução, cura, luto. Akira se movia por tudo em transe. Os aldeões a saudavam como uma heroína, sua salvadora. Mas os elogios soavam vazios em seus ouvidos. Sinto a escuridão dentro de mim. Uma companhia constante. Não é uma presença malévola, mas é inquietante. Um lembrete da batalha que eu lutei, da escolha que eu fiz. Ela passava horas meditando, tentando entender a dualidade dentro de si. A luz e a escuridão. A protetora e a destruidora. Ela buscou orientação com seu mestre, mas nem mesmo sua sabedoria oferecia consolo. O caminho que você trilha é traiçoeiro, Akira, mas você não está sozinha. Os espíritos dos seus ancestrais caminham ao seu lado. Confie em si mesma. Confie no equilíbrio. Lentamente a aldeia começou a se curar. Mas as cicatrizes do ataque de Kuro eram profundas. Histórias sobre a batalha, sobre o poder de Akira, sobre a escuridão que ela agora controlava, se espalhavam como fogo em palha. Alguns a olhavam com admiração, outros com medo. Eu vejo nos olhos deles a pergunta não dita. Será que eu conseguiria controlar a escuridão? Ou ela eventualmente me consumiria? O peso das expectativas deles me esmaga. Eu sou a protetora, a última linha de defesa contra as sombras. Mas, e se eu não for forte o bastante? E se eu me tornar aquilo que eu jurei combater? Semanas se transformaram em meses. A aldeia prosperava novamente. O riso ecoava pela praça, substituindo o silêncio do medo. Mas Akira não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. A escuridão sussurrava para ela em seus sonhos. Ela fala de uma presença, antiga e poderosa, à espreita, observando. Uma presença que me vigia, esperando que eu fracasse. Não posso ignorar os avisos. Kuro pode ter sido derrotado, mas sua queda despertou algo muito mais sinistro. Algo que ameaça destruir o próprio tecido do nosso mundo. Akira estava na beira da floresta, observando o horizonte. O sol nascente pintava o céu com uma sinfonia de cores, mas não conseguia dissipar as sombras que persistiam em seu coração. A batalha pela sua aldeia havia terminado, mas a verdadeira guerra estava apenas começando. A escuridão que eu abracei sussurra sobre males ancestrais, sobre uma tempestade que se aproxima e ameaça engolir o mundo. Eu estou pronta.
Eu sou a Andarilha das Sombras, a guardiã do equilíbrio, e enfrentarei qualquer escuridão que me aguarde. Minha jornada apenas começou.